Há precisamente 10 anos, o Estado Islâmico vitimou 32 pessoas em ataques terroristas no aeroporto e no metro de Bruxelas, uma data que a Bélgica jamais esquecerá. Numa entrevista à Euronews, o coordenador da luta antiterrorista da União Europeia afirmou que a cooperação entre os países europeus para prevenir novos ataques tem vindo a melhorar. In Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks, their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Os esforços antiterroristas da União Europeia também tiveram de lidar com novas ameaças e compreender um novo fenómeno. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Bart-Jan Vetter acrescentou também que a guerra no Irão poderá aumentar a ameaça de ataques terroristas na Europa. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire. In the second largest city of France, Marseille, well, socialist Benoît Payon was also re-elected. But the left remains divided. The hard left of France and Baud party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far-right National Rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to take shape. O grupo parlamentar do Parlamento Europeu Patriotas pela Europa realizou o seu primeiro grande comício no Milenares, em Budapeste. Embora o objetivo oficial fosse aproximar os partidos de extrema-direita e populistas que têm vindo a ganhar força por toda a Europa, o tom dos discursos fez com que o evento se assemelhasse mais a um grande comício de campanha para o partido no poder na Hungria. En matière d'immigration, d'identité, de souveraineté, contre vents et marées, il n'a jamais rien abandonné. C'est pour cela que je suis fier de pouvoir dire que Victor est non seulement un partenaire et un allié au sein de la coalition des patriotes pour l'Europe, mais aussi un ami. Ao subir ao palco, Orbán afirmou que dentro de 3 anos se tornariam os líderes da União Europeia. A brüsszeli liberális, globális elit kudarcai nyilvánvalóak. A gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság, a brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk mi, az erősödő patrióták. Orbán disse ainda que o nacionalismo está a crescer na Europa Central e defendeu líderes que apoiam uma Europa de nações soberanas em vez de uma União Federal. O antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin morreu aos 88 anos. A morte foi anunciada pela família esta segunda-feira. Figura de destaque do Partido Socialista, Jospin ocupou o cargo de chefe do governo entre 1997 e 2002. O seu mandato como primeiro-ministro ficou marcado por reformas sociais que remodelaram a sociedade francesa. Destaque para a redução da semana de trabalho para 35 horas e a introdução da cobertura universal de saúde. Jospin foi também pioneiro nas uniões civis, concedendo direitos legais aos casais homossexuais. Além disso, na área da economia, procurou um meio-termo entre o capitalismo e o socialismo.
A sua carreira política chegou a um fim abrupto em 2002, na sequência de uma derrota chocante na primeira volta das eleições presidenciais, nas quais perdeu para Jean-Marie Le Pen. Depois disso, integrou o Conselho Constitucional de França até 2019. Os residentes na Alemanha continuam a sentir o peso da guerra no Irão nas estações de serviço à medida que os preços do petróleo continuam a disparar. Os ataques aéreos registados em todo o Golfo, uma das maiores regiões produtoras de energia do mundo, levaram a um aumento significativo de muitos índices de referência internacionais do petróleo bruto. A situação transformou-se rapidamente numa crise global, com impacto nos gastos dos consumidores nos postos de combustível. Ja, persönlich schränkt das gut ein, ne? Also ich habe 2 Kinder und man macht am Wochenende auch mal was und jetzt macht man mal was weniger oder macht mehr in seinem Umfeld, als wie dass man irgendwo mal hinfährt, weil es einfach zu teuer ist, ne? Ich lasse das Auto lieber stehen, wenn ich es nicht brauche. Vorher habe ich es nicht gemacht, dann bin ich mal öfters mal irgendwo hingefahren mit den Kindern. Das kann ich mir zurzeit nicht erlauben. Também no Reino Unido, os consumidores relatam dificuldades semelhantes. The general public is losing out on this. It's too expensive. We're down 30% on fuel sales, and you can just notice it on the roads now. People are choosing not to drive as much as they were. Na segunda-feira, o petróleo Brent, a referência internacional, disparou para $113 por barril, um aumento de quase 55% em relação aos valores anteriores ao conflito. Mas os preços recuaram para cerca de $103 após Donald Trump ter anunciado que a Casa Branca está a negociar com o Irão para pôr fim à guerra e de ter alargado o prazo dado a Teherão para reabrir o Estreito de Hormuz. A via navegável, por onde normalmente passa 20% do petróleo mundial, está bloqueada há semanas. Cada dia de guerra no Irão impede os turistas internacionais de gastarem 550 milhões de euros no Médio Oriente. As estimativas são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A organização calcula que o Médio Oriente representa 5% das chegadas globais e 14% do tráfego internacional. Muitos olham agora para a Europa como um destino seguro. Absorver parte desse fluxo de viajantes é uma oportunidade, mas também um risco. Uma das vantagens competitivas do continente europeu é a segurança, segundo a Comissão Europeia de Turismo, que aponta os destinos mediterrâneos como alguns dos principais beneficiários. A entidade acrescenta que os europeus poderão optar por passar as férias mais perto de casa, em vez de viajarem para destinos de longo curso, caso as rotas aéreas se tornem mais longas ou mais caras. A Gin Library é a maior coleção privada de gin do mundo. Pelo menos é isso que os proprietários afirmam. O espaço conta já com mais de 2.000 garrafas em exposição. It just got big on the internet, on Instagram, on social media, and now we're the largest gin bar collection in the world with over 2,000 bottles from 75 countries. And of course it's all here in the middle of the Atlantic Ocean on a tiny little island called San Miguel. Esta biblioteca de gin está localizada na ilha de São Miguel, nos Açores, em pleno Oceano Atlântico. Em exibição estão garrafas que vêm de lugares como a Austrália e a Nova Zelândia, mas também de países como o Botsuana, Uganda ou Bulgária. We know we're the world's largest gin collection because we keep a list of bars with the numbers of bottles that they have on display. We've overtaken hotels in London. We've overtaken, of course, previously the world's largest in Singapore. They had 1,400. We now have over 2,000. So we are absolutely, without doubt, the world's largest gin bar and collection. Segundo o proprietário, a coleção não é certificada pelo Guinness, já que este só contabiliza garrafas que não estejam vazias. A pouco mais de 2 meses da final da Liga dos Campeões em Budapeste, o troféu foi exposto durante um único dia na Puskás Arena. A taça de prata, com 74 centímetros de altura e 11 quilos, é um dos troféus mais prestigiados do mundo do futebol. Não é de admirar que, logo na abertura, centenas de pessoas quisessem tirar uma fotografia.
Embora não possa ser tocado, estar ao lado de um troféu outrora erguido por Cristiano Ronaldo, Zidane ou até Jorge Costa, do Futebol Clube do Porto, é uma experiência imensa, tanto para jovens como para idosos. Matt e Balázs são irmãos gêmeos. Um torce pelo Real Madrid, o outro pelo Bayern de Munique. Igazából egy 20 percet álltunk csak sorba, pont azért, mert tudtuk, hogy sokan lesznek. Igazából nekem falra fog menni otthon a kép, egy ilyen közös kép a többi mellé, amilyen családi falon van. A Agência Nacional do Desporto da Hungria também preparou atividades com temática futebolística para todas as idades. Os visitantes puderam testar a velocidade e a precisão dos seus remates à baliza e até melhorar as suas habilidades de cabeceamento. Quase todos os glaciares austríacos recuaram nos últimos 2 anos à medida que os analistas alertam para a evolução dramática que se tem verificado nos Alpes. O último relatório do Clube Alpino Austríaco revela que apenas 2 dos 96 glaciares do país se mantiveram estáveis, enquanto alguns perderam mais de 100 metros de comprimento. O Pass Terza, o maior glaciar da Áustria, mostra sinais visíveis de desintegração, na sequência de uma tendência de longo prazo de redução significativa em área e volume. Desde 2015, a vizinha Suíça viu os glaciares encolherem 1/4, com mais de 1000 de pequenas dimensões a terem desaparecido por completo. Níveis de calor recorde associados a uma escassez de neve aceleraram o degelo. Algo que, segundo os especialistas, terá implicações para o abastecimento de água potável e a produção de energia. O Clube Alpino considera que este facto é um alerta para os decisores políticos.